Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula de número 18. Objeto de conhecimento, noções de direitos humanos e cidadania. Processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais e gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas. Problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. Detalhamento: os regimes totalitários do século XX e XXI, experiências históricas totalitárias. E esse é o momento que você separa aí seu caderno, suas canetinhas coloridas, tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. E olha só, iniciaremos a nossa aula falando a respeito dos regimes totalitários. E aqui já podemos perceber três figuras que representam esse momento histórico, né? Adolf Hitler, Mussolini e Stalin, tá? O totalitarismo, ele é a forma de governo comandado rigidamente por uma única pessoa. Ele foi amplamente difundido na Europa e no período entre guerras. Tá? Ele exerce, né, esse poder totalitário, ele exerce um controle sobre todas as atividades sociais, econômicas, culturais e religiosas de um país, tá bom? E vamos ao contexto que, né, o mundo estava inserido para que esses regimes totalitários ganhassem força. Olha só, o contexto mundial estava pautado, né, na crise de 1929. Então, logo depois da Primeira Guerra Mundial, você teve, né, os Estados Unidos da América surgindo como uma fortíssima potência, tá? E eles foram responsáveis por vender o seu próprio estilo de vida, o American Way of Life, né, baseado em uma superprodução de economias. Só que essa crise de 1929, ela apresentou, né, como característica o quê? Por conta do American Way of Life, né, esse consumo exacerbado, houve uma superprodução de mercadorias. Essa superprodução de mercadorias, ela calhou com a diminuição do mercado consumidor. Então, quando você tem uma superprodução e um baixo consumo, logo você vai ter uma quebra, né? Então, especificamente no dia 24 de outubro de 1929, você teve o fatídico crash da Bolsa de Nova York, né? Ou a chamada Grande Depressão, a quebra da Bolsa. E dentro desse processo, você vai ter diversas consequências, né? Dentre elas, o famoso New Deal, que é, né, a intervenção do Estado na economia de maneira extremamente forte. Então, dentro desse processo em que os Estados Unidos da América quebram, né, como uma nação que até então era a nação mais poderosa, né, naquele momento, você tem aí o processo de o Estado, né, como interventor para tentar reverter esse processo. Então o mundo estava inserido nessa grandiosíssima crise econômica, tá? A quebra da bolsa, ela ocorre, né, em 24 de outubro, quando o valor das ações ele despenca drasticamente, e essa queda ela desencadeou uma reação, né, em cadeia, levando pânico entre os investidores e a falência de muitas empresas, inclusive, né, dentro desse processo da crise de 1929, você vai ter, né, um número exacerbado de pessoas que vão cometer suicídio,
pessoas, inclusive, vendendo, né, seus filhos em prol desse processo de tentar, né, adquirir qualquer quantia para a sua subsistência. Então vai ser um período onde vai botar em xeque, né, o sistema que estava sendo construído e que o mundo estava inserido até então. Então, quando você tem a quebra da Bolsa dos Estados Unidos da América, você põe em xeque, né, a principal potência até então. E dentro desse processo, nós temos aí o fortalecimento de outros regimes. Para compreendermos um pouco mais essa crise de 29, nós temos aqui uma linha do tempo, tá? Onde, dentro dessa linha, né, você tem em 1920 o chamado louco anos 20, né, com crescimento exacerbado, superprodução, tá? Em 1929 você vai ter a quebra da bolsa, né, onde você vai ter uma superprodução e essa superprodução não vai acompanhar o mercado consumidor. Em 1930 você tem, né, um fato histórico, um corte histórico chamado de Grande Depressão, onde é uma década de recessão mundial, né, desemprego e miséria nos Estados Unidos e, né, isso desencadeia uma miséria mundial. Você tem, em 1932, a eleição do Roosevelt, né, que promete intervir na economia para tentar resolver essa crise. E entre 33 e 39, você tem o famoso New Deal, que é uma política do Estado forte intervindo na economia para tentar solucionar a crise. Então, de um modo geral, o Estado, né, ele vai começar a construir obras, a tentar gerar empregos, gerar bolsas de assistência social. Então, é o Estado agindo contra a miséria, né, que foi gerada pela quebra da bolsa. E dentro desse processo, né, desse contexto mundial de crise, você vai ter a ascensão desses regimes totalitários que vão pregar muito, né, você vai ter como uma das principais características o nacionalismo exacerbado. Mas além do nacionalismo, temos outras características, como vamos ver agora. Nós vamos ter nacionalismo exaltado, né, o antiliberalismo, o antissocialismo, o unipartidarismo, a figura do líder carismático, tá? O principal autoritarismo, né? Esse líder ele é carismático, mas ele é autoritário e é chefe militar. Censura e propaganda em massa. Então, os regimes totalitários, eles vão ter, de um modo geral, essas características que vão perpassar por esses regimes, tá bom? E agora, nesse momento, vamos caminhar pelas características de cada regime. Começando pelo fascismo na Itália, né? O fascismo, ele vai, né, nascer desse termo, do fatio, a aliança ou federação. Né? Ele foi fundado em 1919 e vai apresentar como figura principal, né, o Benito Mussolini, ou conhecido como Duce, tá? E esse movimento fascista ele vai ganhar notoriedade, né, muito mais notoriedade, e vai ganhar o apoio popular muito a partir de 28 de outubro de 1922, né, que é a imagem, a fotografia que você está tendo contato agora, tá? Que vai ficar conhecido como a Marcha sobre Roma, tá? Você tem aí a impor, né, a tentativa de impor a pressão sobre o rei Vítor Emanuel III para que ele nomeasse o até então Benito Mussolini como primeiro-ministro da Itália. E aqui você tem, né, a imagem desse fato histórico, né, importante para compreendermos a ascensão desse governo, que foi um governo autoritário,
antiparlamentar e autossuficiente, né? Os membros, a sua grande maioria, eram da classe operária ou pequena burguesia rural e urbana. Eles buscavam o desenvolvimento agrícola, industrial e militar, tá? E dentro desse processo, né, você tem aí o desencadeamento de invasão de outros territórios, né? Então ganha-se aí notoriedade dentro desse movimento. Lá em 1936, a invasão da Etiópia, tá? E dentro desse processo de compreender o movimento, né, fascista, você tem a OVRA, a Organização para a Vigilância e Repressão do Antifascismo. Então você tem que compreender que o regime totalitário ele é um regime, né, que determina o controle sobre todos os aspectos da sociedade. Então, de um modo geral, esses regimes eles vão possuir os seus órgãos responsáveis por esse controle social. No fascismo você tem a OVRA, né, que tinha como objetivo suprimir e controlar qualquer ameaça ao regime fascista e impedir a disseminação dessas ideologias que eram alternativas, né? E aí você tem especialmente o comunismo, o socialismo e o liberalismo. Os métodos utilizados eram a vigilância, a espionagem, a intimidação, a coerção, violência, prisão e exílio. Tá? Então, dentro dessa Itália fascista, você vai ter esse órgão, a OVRA, que vai ser esse órgão que vai, né, vigiar principalmente a movimentação social italiana, com muita repressão cultural e política, né? Então, atuava contra os escritores, intelectuais, artistas, acadêmicos que manifestassem essas ideias consideradas antifascistas, tá? E também, né, apoiavam a propaganda para garantir que as narrativas promovidas por Mussolini e seu governo não fossem desafiadas publicamente. Então, dentro desse processo, esses regimes totalitários, eles são de fato, né, chamados assim, pois eles buscavam o controle total, né, e a supressão das liberdades de expressão, assim, né, como os seus não apoiadores, que por muitas das vezes, né, eram submetidos ou à prisão ou até mesmo à morte. Então, caminhando agora, né, vamos ao nazismo, tá? Que de um modo geral, dentro dos regimes totalitários, é aquele que é mais conhecido pelas pessoas, pois, né, você tem muitos documentários, filmes, dentre outras produções que exploram, né, muito esse regime, muito por conta da figura, né, do seu líder, do Adolf Hitler, que foi uma figura, né, muito controversa, uma figura cheia de enigmas. Então, dentro desse processo, você tem, né, uma exploração por parte das mídias, de um modo geral, né, dessa temática. Então, é uma temática muito explorada. E vamos caminhar para compreender esse regime. Olha só, o contexto do nazismo, além dele estar inserido na crise, né, que falamos lá no início da aula, você vai lembrar que a Alemanha foi a responsável, né, ela foi responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial. Então, a partir do Tratado de Versalhes, você vai ter um sentimento de humilhação dentro daquele território. E isso, né, vai trazer como consequência esse sentimento de revanche para com as outras nações. E é dentro desse processo que em 1919 o Partido Nazi ele vai surgir, né, oficialmente, e ele surgiu oficialmente, né, esse Partido Nazi, e em 1920 ele era herdeiro
do Partido dos Trabalhadores Alemães, no qual a figura central desse regime, né, o Adolf Hitler, fazia parte. Então, você tem a figura, né, do Hitler, que foi uma figura que lutou, inclusive, na Primeira Guerra, retorna para a Alemanha e que começa a militar, né, dentro do campo da política. E assim, né, para compreendermos ainda melhor, um pouco mais a respeito desse regime totalitário, vamos a alguns conceitos importantes dentro dessa ideologia nazista, tá bom? Vamos aqui ao antissemitismo. Então, eles pregavam a aversão total aos judeus que assumia as formas de preconceito religioso e principalmente de preconceito racial. Então, o antissemitismo é uma das características principais desse regime totalitário, tá bom? Além do antissemitismo, temos o espaço vital, né? Dentro dessa ideologia, você tem, para justificar a expansão territorial da Alemanha, principalmente em direção ao leste europeu, eles alegavam que havia, né, essa necessidade de obter mais território para garantir essa sobrevivência e o desenvolvimento do povo alemão, aquilo que era chamado do espaço vital. Além do conceito de espaço vital, nós vamos ter o nacionalismo extremo, né, a ideologia que enfatizou essa intensa devoção e lealdade de toda uma nação, né, ou esse grupo étnico, os alemães, né, leais. Então, esse nacionalismo extremo é uma das justificativas para essa política que foi empregada de discriminação, segregação e de violência contra os estrangeiros, tá bom? Além do nacionalismo extremo, nós temos culto à personalidade, né? Você exaltar a figura, né, desse líder que era, então, o Adolf Hitler, né, e que se tinham até saudações. Além do culto à personalidade, nós temos uma característica, que é uma característica, né, bem fundamental dessa ideologia nazista, que é a eugenia, né, que é uma teoria que defende a melhoria das características hereditárias de uma população humana através de práticas de seleção genética. Então, eles de fato acreditavam que existiam humanos melhores que os outros. Isso, né, utilizando características principalmente, né, externas, como cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, estatura, enfim. Além da eugenia, essa ideologia nazista, ela apresenta uma exaltação da guerra, né? A guerra era uma forma de purificar e fortalecer a Alemanha, e defendiam o uso da violência e até mesmo a desumanização dos inimigos para alcançar os seus objetivos, tá? O racismo, né, que era a aversão não somente aos judeus, mas todos aqueles que não se encaixavam no padrão perfeito, né? E isso, claro, levava a preconceito religioso, mas principalmente ao preconceito racial. E por fim, o antiliberalismo, né? Que era uma tendência do partido em desacreditar nas democracias representativas que existiam na Europa. Então, de um modo geral, esse sistema, né, político, ele pregava a aversão, né, e pregava a desacreditar do sistema democrático, da democracia. E agora vamos seguindo, né, para algumas das características também, né, não somente da ideologia, mas da efetivação desse regime. Ele apresentava uma estrutura de repressão, assim como o fascismo italiano, né, que tinha a OVRA, nós temos na Alemanha a SS, né,
que controlava a Gestapo e os campos de concentração e era responsável, tá? Na verdade, o responsável, né, era a figura do Himmler, né? Então a SS ela era, como se podemos dizer, né, o órgão que controlava, né, de uma maneira geral as outras, né, instituições, principalmente, né, os campos de concentração. Nós temos também a Gestapo, que era a polícia secreta. A polícia secreta, tá, desse regime. E ela era responsável em eliminar toda e qualquer oposição ao regime, né, e isso incluía os comunistas, socialistas, liberais, democratas e qualquer outro que fosse considerado suspeito, né, contra o regime nazista. Temos também a SA, que era conhecida como as Camisas Marrons, que foram a força paramilitar original do Partido Nazista, e elas desempenharam um papel crucial na intimidação e violência contra opositores, tá, políticos nos primeiros anos do regime nazista. Então você percebe que esse regime era um regime extremamente ligado, né, ao militarismo, às organizações para controlar a sociedade alemã em todos os aspectos, principalmente nos aspectos sociais. Então é por isso que você vai perceber o quanto que a produção cultural ela é importante para o domínio de toda uma nação. E dentro desse processo, né, o professor Ian foi levado aqui à porta do maior campo de concentração, né, que foi o campo de concentração de Auschwitz. Então esse aqui é um local representativo, tá, da crueldade desse regime contra os povos que eram considerados inimigos. Então esse aqui é um local extremamente, né, triste e que carrega uma parte, né, muito triste da história da humanidade, né, onde foram locais construídos em prol da eliminação e o genocídio de povos, tá? Principalmente o povo judeu. Além, né, dos campos de concentração, você vai ter como métodos de repressão dessa ideologia a propaganda e censura, tá? Você vai ter as leis de Nuremberg, em 1935, a Noite dos Longos Punhais. Mas olha só, as leis de Nuremberg de 1935, elas foram empenhadas para controle principalmente populacional, tá? Daqueles que eram considerados os inimigos. A propaganda, né, nazista, que promovia a ideologia do regime, o culto ao líder, tá bom? A Noite dos Longos Punhais, ela vai ser considerada, né, um momento em que a figura do Adolf Hitler vai, de fato, chegar, né, à sua totalidade como líder, tá? Como a gente pode perceber, dentro desse processo, nós temos, né, toda uma estrutura que foi construída para reprimir e conseguir implementar um regime de controle total. Vamos seguindo, né? Dentro desse processo, nós temos também a compreensão de um regime totalitário, tá? Que é o stalinismo. E, né, caminhando para esse processo de compreensão dos regimes totalitários, vamos falar agora do stalinismo. Tá? O stalinismo ele é caracterizado por um conjunto de políticas e práticas associadas ao poder centralizado e autoritário da figura de Stalin, Joseph Stalin, tá? Que transformaram a União Soviética em uma potência industrial e militar, mas também causaram repressão brutal, né?
e expurgos políticos e um grande número de mortes. Tá? Dentro da construção do stalinismo, nós temos alguns fatos importantes, como a morte, né, do Lenin, aquele que vai ser a figura inicial do processo da Revolução Russa, né? Dentro dessa construção do stalinismo, você vai ter uma disputa para quem vai ser o sucessor dessa figura histórica. Então você vai ter um embate entre Stalin e Trotsky, tá? Figuras em que você está tendo contato através das suas fotografias. O Stalin, ele já defendia a ideia de concentração do socialismo internamente, tá? E fortalecendo a economia e a infraestrutura do país. Então ele apresentava essa característica de fechar a União Soviética. Já o Trotsky, ele defendia a ideia de expandir a Revolução Socialista. Não somente ela não devia ficar presa à União Soviética, mas sim se expandir internacionalmente para que o socialismo obtivesse sucesso. E dentro dessa disputa interna, você tem a ascensão do Stalin ao comando comunista e a marginalização, exílio e morte da figura do Trotsky. Vamos às principais características do stalinismo. Assim como, né, nos regimes anteriores, você tem centralização do poder, culto à personalidade, industrialização forçada, e dentro desse processo de industrialização forçada, nós temos os planos quinquenais, a coletivização da cultura, com fazendas coletivas, os kolkhozes e as fazendas estatais, os sovkhozes. E aqui, né, o professor vai ser inserido dentro desse processo, né, de coletivização do trabalho, mas foi um processo que era um processo muito reprimido, né, sob vigilância, e que se você, né, não estivesse de acordo, muito provavelmente você pagaria com a sua vida. Então, os métodos de repressão do stalinismo estavam voltados a uma política de repressão brutal, né, grandes expurgos, os gulags, que eram os campos de trabalho forçado, né? Então é dentro desse contexto aqui, tá? Esse trabalho forçado para o Estado. E nós temos também o comissariado do povo para assuntos internos, que era, né, a figura da polícia secreta soviética para obter esse controle, né, ideológico, para que pudesse ter o controle das manifestações culturais, né, que eram contrárias à ideologia estatal, além de uma censura rigorosa. Então, dentro desse processo de compreender esses regimes totalitários, vamos aqui compreender o legado desses regimes. Bom, o legado desses regimes, olha, não necessariamente o legado é algo positivo, tá? Vamos lá. Dentro do campo da política internacional, criou uma desconfiança do poder centralizado, de fato, na mão somente de uma figura, né? A instituição de direitos humanos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, então você tem, muito por conta desses regimes totalitários, você vai ter a necessidade da criação, né, de direitos universais, além da criação de tribunais internacionais como o Tribunal de Nuremberg. Dentro, né, do legado cultural e social, você vai ter espalhados pelo mundo europeu, né, museus, memoriais, dias de lembrança. Na literatura e no cinema, você vai ter obras literárias, cinematográficas que abordaram, né, esse período de repressão, perda de liberdade. Você tem estudos sobre a manipulação e propaganda, então
a academia, né, ela se voltou a estudar, né, como as sociedades podem ser manipuladas. Então, dentro desse processo, nós temos também, dentro desse legado, né, de compreensão desse legado, que não necessariamente é um legado positivo, muito pelo contrário, né, você vai ter, dentro desse processo de instalação desses regimes totalitários, houveram avanços na ciência e na tecnologia, né? Você tem um desenvolvimento tecnológico e científico na indústria militar, na medicina e na exploração espacial. Mas dentro desse desenvolvimento vem uma linha muito tênue, que é a aplicação da ética científica, pois muitos experimentos humanos, atrocidades, foram realizadas por esses regimes, principalmente pelo regime nazista, né? E que vão influenciar o desenvolvimento de normas éticas para a pesquisa médica. Então, por muito, né, de compreender esse legado, que não necessariamente é um legado positivo, você tem, né, essa compreensão até que ponto, né, o avanço científico, o avanço dentro da área da medicina, até onde ele realmente pode ir. Então, a compreensão da utilização da ética, né, dentro desses processos de avanço da medicina, ela vai ser muito elaborada e construída muito a partir das atrocidades que foram cometidas diante desses regimes. E assim caminhamos para o fim da nossa aula.